Bom, boa noite a todos. Aproveito para dar boas-vindas aqui aos que nos visitam hoje. Deus possa abençoar, que vocês são bem-vindos aqui, tá bom? E quero convidar a todos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura do texto que está no versículo 25. Lucas 14, 25. Lucas capítulo 14, versículo 25 diz: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiramente a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, nós louvamos o teu santo nome. Somos gratos a Deus por podermos estar na tua presença pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Queremos exaltar o teu nome, ó Deus, a tua grandeza, a tua benignidade, a tua bondade. Nós queremos louvar a ti, Senhor, porque reconhecemos a obra que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a morte dele, ó Deus, que nos redime, ó Deus, da perdição e que nos dá, ó Deus, condições de poder viver uma vida que seja de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado para o homem, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, ver o dia da sua glória, da manifestação do teu poder, o dia em que o seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, vai aparecer nos céus, cercado com seu exército, ó Pai, dos santos anjos, juntamente com o teu povo, ó Pai, revestido de glória, para governar sobre toda a terra, ó Pai, e sobre todos os céus. Novo céu e nova terra, ó Pai, haverá nesse dia, e nós almejamos por esse dia, ó Pai. Que nós possamos viver nessa vida olhando, ó Pai, para o dia da Tua manifestação, o dia da Tua revelação, ó Pai. E enquanto estamos aqui na nossa peregrinação, que nós possamos ser fiéis àquilo que nós temos aprendido de Ti, Senhor. Eu quero pedir, ó Pai, especialmente nesta noite por esse texto que nós estamos nos debruçando, ó Pai, sobre ele. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Pai, e aplicar no coração de cada um de nós, e que nós possamos ter uma visão correta, ó Pai, desta vida. E isso possa fazer com que este povo, ó Deus, glorifique o Teu santo nome de uma forma mais santa, mais pura, ó Pai, mais de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado. Nós queremos Te pedir, ó Deus, pela Tua misericórdia também, ó Pai, pelo Teu muito amor que não pode ser medido. É o Senhor quem se compraz do pecador, ó Deus. E mesmo enquanto nós ainda estávamos em nossos delitos e ofensas, o Senhor se agradou de nós, ó Pai. Não por aquilo que nós fazíamos, mas porque o Senhor teve na sua própria vontade, na sua própria disposição, ó Pai, de se inclinar para nós, ó Deus, miseráveis pecadores. E dessa mesma forma, Senhor, nós suplicamos, ó Deus, que a Tua mão poderosa ela possa também estar estendida na noite de hoje, para que pecadores também possam confessar pecados e crer em Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Jesus Cristo, ele não tinha a menor intenção de fazer com que uma grande multidão vistosa o seguisse. Isso fica muito claro no primeiro versículo que nós lemos, onde ele fala que uma grande multidão seguia ele, mas ele voltando-se disse-lhe. E aí ele segue esse discurso que não é um discurso que se ajeita à vontade do homem. De fato, Jesus Cristo ele não estava interessado em fazer um discurso que fosse agradável aos homens, para que ele pudesse ter uma multidão seguindo e ele pudesse contabilizar isso de alguma forma, como se isso fosse importante para Jesus Cristo de alguma maneira. Talvez nós, homens, enxerguemos as coisas numa ótica tão deturpada que isso para nós conta. Nós gostamos de ver a igreja cheia, nós gostamos de trabalhos que tenham sido atendidos por um grande número de pessoas, e muitas vezes o motivo pelo qual nós gostamos de ver essas coisas não é necessariamente para que mais pessoas possam receber o ensino da palavra de Deus. Muitas vezes nós, homens pecadores, gostamos de ver aquilo porque nós nos sentimos prestigiados com isso. E esse é um grande mal dos nossos tempos. Mas não somente dos nossos dias, mas era um mal também na época de Jesus Cristo. Haviam homens que se levantaram logo após Jesus Cristo partir para os céus, com seu novo corpo glorificado, com seu corpo glorificado. Ele ascendeu aos céus e quando ele foi deixando seus apóstolos e discípulos, houveram vários homens que começaram a pregar ou distorcer o evangelho de Jesus, simplesmente para que eles pudessem ter uma turma de seguidores, porque isso era importante para aqueles homens. E eu não estou falando dos discípulos de Jesus Cristo, mas judaizantes, pessoas que se diziam cristãs, se infiltravam dentro das igrejas e distorciam o evangelho para fazer a sua própria igreja. Essa não era a intenção de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele tinha a intenção de fazer discípulos, e fazer discípulos fiéis, verdadeiros. Não encher de pessoas que o seguiam porque ele fazia vários dons ou várias curas e milagres. Tudo isso era verdadeiro no ministério de Jesus Cristo. Mas esse não era o objetivo de Jesus Cristo. Eu gosto do texto lá em Marcos, onde fala que depois de Jesus Cristo ter curado a sogra de Pedro, toda a cidade foi até a casa de Pedro para ser curados também. E Jesus Cristo trabalhou ali na cura daquelas pessoas até tarde da noite. Então ele foi dormir tarde, mas na madrugada ele saiu sem que seus discípulos o vissem. E ele foi a um local para orar. E os seus discípulos, saindo daquela casa, foram atrás de Jesus Cristo, porque as pessoas logo de manhã já estavam trazendo novos doentes. Várias pessoas que estavam com enfermidades, demônios para serem expulsos, e chegaram para Jesus Cristo naquele monte, naquele local onde ele estava orando, e disseram: Senhor, as pessoas estão lá fora e já te esperam. E Jesus Cristo disse: me importa ir a outra cidade para pregar o Evangelho. Questão de prioridade. As pessoas estavam enfermas, possivelmente pessoas poderiam vir a morrer daquilo, mas o mais importante não era a cura, e sim a mensagem que Jesus Cristo trazia. Funcionava o fato dele estar curando as pessoas eram atraídas e ele pregava o Evangelho? Sim, propósito de Deus. Mas um outro propósito das curas que Jesus Cristo fazia era dar provas de que ele era o Filho de Deus, de que as palavras dele deveriam ser levadas como a própria voz do Pai. O Criador dos céus e da terra estava na terra, na forma do Filho, Jesus Cristo. Então o texto logo de cara já fala que Jesus Cristo ele faz um discurso, e eu estou dizendo isso, que ele não se importava muito com as grandes multidões que o seguia, porque o texto que nós lemos aqui não é um texto muito agradável. Afinal de contas, percebam só o que ele fala: para ser discípulo de Jesus Cristo era necessário alguns requisitos. Primeiro requisito era aborrecer, talvez na sua Bíblia esteja escrito odiar, porque a palavra que foi traduzida para aborrecer na minha versão pode ser também traduzida no português como odiar, porque aborrecer e odiar têm o mesmo sentido. E ele fala aqui: aborrecer a pai, aborrecer a mãe, aborrecer a esposa, aborrecer a filhos, aborrecer a irmãos, aborrecer a irmãs. Segundo o Senhor Jesus Cristo, esse era um requisito para que você pudesse ser um discípulo dele. Então, primeiro requisito, aborrecer aqueles que estão ao seu lado. O segundo ponto que ele coloca está no versículo 27, que é o fato de você ter que levar a sua cruz e segui-lo.
Ora, Jesus Cristo também disse para aquelas pessoas que era requisito ser uma pessoa sofrida, sofredora aqui na terra. Depois ele faz duas ilustrações. A primeira ilustração, ele fala a respeito de cálculo. É necessário você fazer cálculos antes de você seguir a Jesus Cristo para você saber se é aquilo mesmo que você quer fazer da sua vida. De certa forma, quando nós paramos para calcular qualquer coisa, nós estamos agindo com certa cautela. Nós não estamos sendo afoitos, nós estamos fazendo algumas considerações pertinentes. E Jesus Cristo fala que para ser discípulo dele é necessário fazer essas contas. E a segunda figura que ele utiliza é a figura da guerra, onde é necessário você ser um pouco esperto ou raciocinar. É necessário que você pense a respeito do assunto. Onde ele fala que, na realidade, quando você vai se levantar como rei de uma cidade contra outro reino, você tem que parar e fazer contas e ver, ele está vindo com 20 mil, eu tenho só 10 mil soldados. Será que esses 10 mil soldados podem combater aqueles 20 mil dentro dessas circunstâncias? Se não dá para guerrear contra essa outra cidade que está vindo contra nós, eu acho que nós temos uma outra alternativa. E qual é? Nos rendermos. Vamos fazer um trato de paz com eles? Vamos mandar os nossos emissários, já que nós não temos um poder bélico que faça frente a eles, de tal forma que nós perguntemos a eles qual é a condição para que eles não invadam as nossas terras, matem os nossos filhos e roubem as nossas casas. Se calcular requer um pouco de prudência e requer um pouco de tempo para nós analisarmos de fato aquilo que nós vamos fazer, no caso aqui da guerra, nós temos que pensar a respeito, mas existe também uma certa urgência. Porque nós devemos mandar emissários antes que aquele inimigo esteja à porta do nosso império. Então, é necessário também cautela, mas é necessário saber também que existe um tempo determinado e que talvez nós não tenhamos todo o tempo que nós gostaríamos para nós tomarmos a decisão. Em outras palavras, irmãos, o texto basicamente ele fala a respeito de renúncia. É o tema da mensagem que Jesus Cristo estava levando para aqueles homens. É o que ele fala no versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é a grande questão que Jesus Cristo tem a colocar aqui para nós nessa noite. Eu quero analisar um pouco com os irmãos a respeito da forma como ele coloca esses pontos que nós aqui discorremos rapidamente. Em primeiro lugar, quando ele fala a respeito de aborrecer. Será que Jesus Cristo de fato está falando que nós devemos odiar a nossa mãe, o nosso pai, as nossas esposas, aos nossos filhos, aos nossos irmãos e às nossas irmãs? Haveria incoerência se Jesus Cristo estivesse falando isso. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele pregou a necessidade de nós amarmos uns aos outros. Esse era um dos grandes mandamentos de Jesus Cristo, e na realidade o seu discípulo que esteve tão próximo dele, João, diz que esse é um dos grandes mandamentos. Ele fala, João, na sua carta, mais à frente, ele diz que aquele que não ama seu irmão, na realidade, não tem parte com Deus. E eu estava analisando a respeito dessa questão de nós amarmos ao nosso irmão e amarmos ao próximo, e eu cheguei a alguma conclusão de que muitas vezes nós não estamos amando aos nossos irmãos, mas nós estamos apenas tolerando eles. Eu posso tolerar toda a Igreja Batista Betel com certa facilidade. E vocês também podem me tolerar com certa tranquilidade. Vocês podem se desviar de mim quando nós estamos aqui no corredor. Você pode, por exemplo, evitar de ir na minha casa, tem culto agora na terça-feira, e você fala assim, na casa do Paulo, não vou. E nós vivemos de uma certa forma cordial, certo? Bom dia, irmão, boa noite, boa tarde. Mas, irmãos, isso está muito longe de ser amor. Isso não é amor, isso é apenas tolerar uma pessoa. E, na realidade, nós podemos fazer isso e o mundo todo pode fazer isso. No trabalho, existe um monte de pessoa, um odiando o outro, mas eles se toleram. E é tal forma descarada a tolerância deles que até parece que eles são os melhores amigos. Só quem conhece uma das partes melhor é que sabe o quanto ele odeia a outra parte.
E isso pode acontecer também dentro da igreja. Jesus Cristo, ele fala que o evangelho da salvação, ele mexe com o nosso sentimento. De tal maneira, irmãos, que aquele que não ama o teu irmão é porque Deus também não tem parte com ele. Ele não é amado de Deus e também não ama a Deus. Isso é básico. A palavra de Deus, na própria palavra do Senhor, agora nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz que aquele que não tem cuidado dos seus familiares negou a fé e é pior do que o ímpio. E os ensinos do apóstolo Paulo estão em perfeito acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Porque os ensinos do apóstolo Paulo não é um ensino propriamente dele, mas ele aprendeu diretamente de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu para ele ressurreto e falou: Paulo, você agora vai ser o meu discípulo, o meu apóstolo, e você vai falar isso, isso, isso e isso, onde você for. De tal maneira que o apóstolo Paulo não pregava outra coisa que não fosse a palavra de Deus. Quando nós ouvimos aquele jovem que se achegou a Jesus Cristo e perguntou qual era o grande mandamento, e Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele estava falando que em primeiro lugar nós precisamos amar a Deus, e em segundo lugar ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo no Sermão do Monte ele diz que nós devemos amar aos nossos inimigos. Porque que diferença há naqueles que só amam seus amigos? O ímpio também ama os seus amigos. Mas o povo de Deus que é descrito ali no Sermão do Monte é um povo diferente, transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele passa a ter a mente de Deus e os sentimentos de Deus, e ele é capaz de amar até o seu próprio inimigo. Se Deus diz tanta coisa a respeito do amor na sua palavra, você acha que ele está falando aqui que nós não devemos amar aos nossos familiares? Não, não é isso que ele está dizendo. Jesus Cristo ele está, na realidade, ressaltando aqui um contraste, irmãos. E ele não está falando que nós devemos amar menos, mas nós devemos amar mais. E nós devemos amar mais a Jesus Cristo do que a todas as outras coisas. O que ele está dizendo aqui é que, na realidade, nós devemos amar a Cristo mais do que a nossa mãe, mais do que o nosso pai, mais do que o nosso irmão, mais do que a nossa irmã, nossos filhos e as nossas esposas. Ou a nossa esposa, né? Aí não tem plural. E mulheres mais do que o seu marido. Jesus Cristo, ele tem que ser o primeiro. Afinal de contas, o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. E o segundo mandamento é amar o teu próximo. E onde é que você se enquadra aí? É no segundo mandamento. Porque você ama o próximo como a ti mesmo. Mas com toda a força, todo o teu coração e todo o teu entendimento é a Deus. É a Ele que você tem que amar com toda essa intensidade. E não as coisas dessa terra. Existem várias razões, eu vou dar uma só, irmãos. Deus é melhor do que as pessoas que estão ao nosso redor. E você ama os seus familiares, você ama seu pai, ama sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido. Mas Deus é melhor do que eles. Se você pode amar coisas tão inferiores, você pode amar coisas superiores também. Esse é o grande ponto, reconhecer em Deus a superioridade, a beleza, a perfeição e a glória digna de todo o amor, de todo o louvor e de toda a glória. Nós precisamos olhar para Cristo dessa forma. Por isso, quando ele fala aborrecer aqui para ser discípulos, significa que nós não podemos amar a essas coisas que estão aqui na terra, e ele pegou as coisas mais importantes para nós, para dizer, essas coisas que são tão importantes, elas não podem ser mais importantes do que a mim, se você quer ser o meu discípulo. Discípulo é aprendiz. É aquele que está junto, aquele que está aprendendo de Cristo. Para ser aprendiz de Cristo, nós não podemos amar mais essas coisas do que nós amamos a Deus. Em segundo lugar, quando ele fala a respeito da cruz no versículo 27, a qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Esse aqui é um outro ponto, irmãos, importantíssimo nos dias de hoje. E basicamente ele resume uma questão essencial para o crente, que significa, o sofrimento não pode separar o crente de Deus. Se a vida está difícil, meu irmão, eu tenho algo a te dizer.
para o pior não há limites. E ela pode ficar pior. Mas o fato é que você não vai ser provado além daquilo que é normal no ser humano ser provado. A palavra de Deus, ela nos assegura que não veio tentação maior do que aquela que possa ser suportada pelo homem. De tal maneira, irmãos, que todas as provações que nós sofremos na carne são provações tipicamente de seres humanos. Nós somos provados como aquilo que nós somos. Glória a Deus por isso que nós não somos provados como os anjos podem ser provados. Deus tem a justa medida. Ele retém, Ele limita. De tal maneira que nós não podemos nos apartar de Deus por conta da provação. E a recomendação dele aqui é, você está passando por dificuldades, Ele sabe disso. Toma esta cruz e segue a Cristo. Porque não existe como você ser discípulo de Jesus Cristo se você não segui-lo. Como é que você vai aprender dele se você está tão distante lá, ocupado com seus problemas, distante do caminho de Deus, achando que o problema é o motivo pelo qual você é incapaz de seguir os caminhos que ele tem prescrito para você? Não, ele não diz isso. Isso não vem da palavra de Deus. Ele fala o contrário. Ele fala que na realidade os problemas fazem com que nós nos acheguemos a ele, com que nós encaminhemos as nossas vidas de acordo com a vontade dele. É a forma como ele recebe glória. Nós sabemos a respeito da história da igreja, irmãos, lá em Atos, no capítulo 8, que diz que por conta da perseguição que aconteceu na igreja, o evangelho de Jesus Cristo se alastrou em todo o império. Então Deus usou aquele mal inicial para o bem, para que a vontade dele fosse feita e o evangelho pudesse ser pregado a mais pessoas. Ele fala também a respeito do cálculo que é necessário ser feito. Se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, você precisa calcular, você precisa raciocinar. A grande realidade é que ele quer dizer aqui, irmãos, é que nós não podemos ficar pelo caminho. Nós não podemos iniciar uma coisa e parar ali no meio. Ele até ilustra isso de uma forma falando que uma pessoa tentou construir uma torre e depois ela não fez as contas direito e acabou o dinheiro para comprar o material. E no versículo 29 fala, para que aqueles que o conheçam, depois de haver posto os alicerces, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Na realidade aqui, irmãos, é alguma coisa que Jesus Cristo coloca porque é comum acontecer nos nossos dias. Às vezes a gente nem tem o dinheiro realmente para começar, para finalizar uma determinada coisa, e nós iniciamos ela, sabendo que não temos o dinheiro para finalizar. A questão aqui era, se você vai fazer uma coisa bem planejada, então você começa, ela vai ter um meio, uma execução, e ela vai ter um fim. Transplantando isso para a questão espiritual, Jesus Cristo está dizendo que antes de você tomar uma decisão de ser discípulo de Jesus Cristo, você deve fazer essas considerações. Você deve considerar se você é capaz de amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Se você é capaz de amar a Cristo além das coisas que estão aqui acontecendo nessa terra. Se você é capaz de abdicar a coisas nessa vida em favor do reino dos céus. Se você não vai ficar pelo caminho. Se qualquer coisa para você é motivo de desânimo, de descrença na palavra de Deus, então você não pode ser um discípulo de Jesus. Considere essas coisas. Ele está nos ensinando persistência, constância, uma decisão irrevogável, um compromisso sem volta. E isso é uma verdadeira decisão junto a Jesus Cristo. Um compromisso que não tem volta. Um compromisso firmado com Cristo e os anjos todos como testemunha. Tanto é que os anjos atentam para que esse dia aconteça. A palavra de Deus, ela diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque estava dentro do plano de Deus, os anjos não sabendo qual era o plano de Deus, eles se alegram porque existem pessoas que estão saindo da perdição eterna e adentrando o reino dos céus. Essa renúncia ela deve ser total, não parcial. E esse é o maior desafio do Evangelho, irmãos. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 21, eu quero convidá-los a abrir comigo lá nesse texto. Atos capítulo 14, versículo 21.
atesta que aquilo que Jesus Cristo nos está ensinando, não que Jesus Cristo precise de reforço, irmãos, mas é sempre bom a gente pegar textos na palavra de Deus que corroboram com aquilo que está sendo ensinado. E o texto aqui no capítulo 14, versículo 21, ele diz: Paulo, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, levando essa mensagem de confrontação e falando para aqueles irmãos que eles haveriam de passar por grandes dificuldades, ainda assim ele conseguiu fazer vários discípulos. As pessoas de fato estavam andando comprometidamente nos caminhos que o Senhor Jesus Cristo havia estabelecido. Eles não estavam se intimidando com as dificuldades. Eles não estavam temendo o fato de que eles, sendo pessoas numa sociedade totalmente hostil ao Evangelho de Jesus Cristo, que eles sofreriam perseguições. Porque eles conseguiram parar e analisar e eles fizeram as contas. E eles disseram: o que é a vida nessa terra sem o meu Senhor Jesus Cristo? Aquele que morreu para me dar vida. Quando eles pararam para fazer as contas, eles consideraram que era realmente válido o risco que eles estavam correndo. Jesus Cristo, em uma ilustração, em uma parábola que ele contou, ele diz que o reino dos céus é como uma pessoa que encontrou um terreno de grande valor, foi lá, vendeu tudo aquilo que ele possuía para adquirir aquele único campo. Por que ele fez uma coisa dessa? Vender tudo aquilo que ele tem por um único campo. É porque ele reconheceu que naquele campo havia algo de muito valor. E o valor daquilo excedia tudo aquilo que ele tinha. A troca ela não foi tola. Foi uma troca calculada. Ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus Cristo nos exorta que neste mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós passamos por aflições, não é nada fora daquilo que a palavra de Deus diz que nós iríamos passar nessa vida. De tal maneira, irmãos, que nós não devemos ficar surpresos por passarmos por dificuldades, porque a palavra de Deus disse: neste mundo tereis aflições. Por outro lado, não é para nós ficarmos desanimados também. Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos com Cristo. Ele venceu o mundo. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Irmãos, seguir a Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus Cristo, não é uma coisa tão simples assim. Requer abnegação, renúncia, requer devoção, requer realmente você fazer cálculos, você considerar aquilo que você está fazendo, requer realmente você olhar para Jesus Cristo e ver que Jesus Cristo vale aquilo que Ele disse que vale. E quando você faz isso, você está acreditando na palavra de Cristo, porque Ele diz: eu sou a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água que mata a sede de todo aquele que tem sede. Jesus Cristo, Ele se coloca numa posição de sublimidade tal, que precisa ser reconhecida por todos os homens. E uma vez que é apresentado esse Jesus Cristo maravilhoso, vencedor, glorioso, a única coisa sensata a ser feita é nós nos rendermos a Ele e realmente renunciar a tudo aquilo que nós éramos. E não somente as coisas que nós possuímos, e não somente as relações que nós tínhamos, mas renunciar a nós mesmos. E aí é onde reside o maior dos problemas. O nosso texto lá em Lucas capítulo 14, versículo 25, ele fala a respeito de nós renunciarmos, e essa é uma mensagem necessária para os nossos dias, porque as pessoas não estão dispostas a renunciar a absolutamente nada. É uma mensagem poderosa contra o evangelho barato dos nossos dias. As pessoas elas não estão interessadas numa verdadeira conversão, elas estão interessadas em alguma vantagem que elas podem ter aqui na terra e agora. Quando na realidade a palavra de Deus ela fala das promessas prospectivas, aquilo que vai acontecer no futuro. Fala de coisas do presente, sim, ele fala de coisas espirituais no presente. E o grande mal do homem é o mal espiritual, e ele não reconhece isso. A primeira coisa que eu gostaria de exortar a igreja nessa noite a respeito desse texto,
que diz respeito à renúncia, é contra um evangelho barato que tem sido propagado nos dias de hoje. É o evangelho que você encontra facilmente na televisão, no rádio e em muitas igrejas. É o falso evangelho que tem, inclusive, dentro de muitas igrejas verdadeiras, na mente de muitos crentes não tão verdadeiros. O que a palavra de Deus fala a respeito do evangelho barato? O evangelho barato é aquele evangelho cuja confissão não exige qualquer mudança de vida. O evangelho onde a pessoa pode viver da forma como ela entrou. Ora, nós dizemos às pessoas, venham do jeito que estão, mas nós temos a plena convicção no evangelho que nós pregamos e sabemos que ele é carregado de poder. E o poder transforma vidas. E a vida daqueles que creem, ela é transformada, de fato. Não existe um convertido que não tenha a sua vida transformada, mas o evangelho barato, ele diz que as pessoas podem sim ter esse evangelho barato. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 16, o embate do apóstolo Paulo, quando ele escreve lá para Tito, é porque haviam pessoas ali dentro que diziam conhecer a Deus, porém elas negavam a Deus com as suas obras. O que adianta eu dizer que eu conheço a Deus quando as minhas obras demonstram que na realidade eu conheço mesmo é o diabo? Não adianta eu dizer que eu almejo ser um filho de Deus, um servo de Deus, quando na realidade as minhas obras demonstram que eu não sou participante disso. Isso tem espaço no falso evangelho, que faz falsos discípulos, mas aqueles que querem ser discípulos de Jesus Cristo, eles precisam ter as suas vidas transformadas. O falso evangelho também ele faz com que as pessoas vivam vidas superficiais, visíveis e volúveis. São aquelas pessoas que fazem parte de igrejas fiéis, que carregam uma Bíblia fechada debaixo do seu braço, que vêm à igreja nos domingos, que são ritualísticos, mas eles não têm emoção nenhuma com relação à palavra de Deus. Irmãos, existem dois extremos. Na falsidade existem aqueles que apelam para a emoção, e você entra numa igreja onde só existe emoção, música alta, sons, louvores, orações que ninguém entende, palavras que ninguém entende também, não se usa a palavra de Deus de forma correta, a palavra de Deus é apenas um livro aberto ali para eles, mas eles não consideram absolutamente nada do que está ali, e as pessoas vivem puramente na emoção. Outra coisa é o oposto extremo disso. E Satanás ele é astuto, porque ele faz com que até os crentes bem intencionados, eles estejam de um lado ou do outro. E nunca no centro, que é o ideal. Então, já que o mundo está aí carregado de emoções, vamos fazer uma coisa litúrgica, quadrada, sem qualquer emoção. Esse também não é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que não fala na emoção da pessoa não é um evangelho verdadeiro, porque o evangelho ele fala de amor, paz, alegria. E essas coisas são emoções, sentidas por todo aquele que de fato entende e crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Que reconhece os seus pecados. E ninguém reconhece os seus pecados com um sorriso na cara. Ah, eu reconheço os meus pecados, olha só como pecador eu era. Não. Ele lamenta os seus pecados, isso é emoção. O verdadeiro evangelho, ele causa emoção. O verdadeiro evangelho, ele causa desespero. Desespero porque o homem reconhece que ele é um pecador e ele não pode fazer nada para sair dessa condição. E o verdadeiro evangelho também diz que essa pessoa está condenada. E essa condenação ela é eterna. E essas pessoas não podem sair dessa condição porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O verdadeiro evangelho ele mexe com as emoções. Mas uma emoção racional, que passa primeiro pela razão, pelo pensamento, pelo entendimento de que você é um pecador, de que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e de que para você ser salvo você precisa crer em Jesus Cristo somente em arrependimento. Não requer obras. Se você nunca foi emocionado com a mensagem do Evangelho, é porque você provavelmente não é um salvo. O falso evangelho, o evangelho barato que é apresentado nos dias de hoje, é um evangelho descomprometido. Permite ao homem viver como o mundo vive. Não precisa de mudança. Você pode ser um crente no domingo e viver como todo mundo vive durante a semana, quando na realidade a palavra de Deus ela disse aqui no nosso versículo 34, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar?
Do que vocês acham que ele está falando aqui? Ele está falando do povo de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, ele está falando do povo de Deus. E ele fala que se o sal for insípido, ou seja, se o povo de Deus não representar as características de Cristo, ele não serve para absolutamente nada nessa terra. Ele serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O evangelho barato, ele não requer compromisso. Ele não requer piedade da parte daqueles que acreditam nesse evangelho. Ele não requer bondade, ele não requer tolerância, ele não requer amor. Saiba, irmãos, que todo aquele que é verdadeiramente convertido pelo poder do Espírito Santo, ele passa a ser uma pessoa mais tolerante. Vocês já perceberam, irmãos? Quando nós, seres humanos, cristãos, fazemos um firme compromisso de sermos mais santificados a Deus, e quando nós fazemos isso da forma errada, nós nos tornamos uma pessoa ranzinza, chata, ranhenta, insuportável pelos nossos próprios familiares, é porque nós estamos fazendo da forma errada. A verdadeira santificação, ela representa Jesus Cristo. A nossa santificação errada, irmãos, faz com que uma criança olhe para nós e morra de medo. A santificação que era vista em Jesus Cristo fazia com que as crianças viessem até Ele. Elas não temiam a Jesus Cristo, porque a santidade não o afastava das pessoas. A santidade fazia com que Ele fosse mais tolerante àquelas pessoas, mais amoroso com aquelas pessoas, mais sincero, mais verdadeiro. Essa é a verdadeira santidade. O evangelho barato, ele não requer a verdadeira santidade. Aquela santidade errada, irmãos, da qual eu já fui culpado e volta e meia ainda sou culpado de ser praticante, é uma santidade barata, que não está alicerçada no verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. A santidade verdadeira, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele transforma pessoas de tal maneira que nós passamos a desejar a presença de Deus. Nós não queremos, irmãos, viver a nossa vida da forma como vivíamos antes. Nós queremos uma transformação na nossa vida. Não é verdade que isso acontece com você? Desde que você se converteu? Que aquelas coisas antigas não têm mais parte com você, que você realmente não deseja mais aquilo? E que você passa a lutar contra aquelas coisas? Que você passa a ser mais tolerante no sentido de perdoador com aqueles que te causam ofensa? É isso que a palavra de Deus exige de nós, porque nós temos exemplo para isso. O evangelho barato, por não nos custar absolutamente nada, porque uma vez que você entrar nele, você pode viver como você sempre viveu, ele também pode ser trocado por qualquer outra coisa, porque não custa nada realmente. Então qualquer outra coisa que te ofereça um prazer momentâneo, troca. E esse eu acho que é o maior problema dos nossos dias. Que talvez até cristãos verdadeiros estejam tanto enganados com relação à mensagem do verdadeiro evangelho. Essa mensagem que Jesus Cristo nos traz. A necessidade de sermos discípulos de Jesus Cristo. Você acha que existe opção de não sermos discípulos de Cristo? Até existe. Mas o que seria diferente disso? Seria nós estarmos nos nossos caminhos, segundo a nossa própria vontade, vivendo como o mundo vive. Agora, o contrário é nós sermos discípulos de Jesus Cristo. E é nesse sentido que eu acho que a palavra de Deus ela fala diretamente aos crentes da Igreja Batista Betel Independente. Que nós somos chamados a realmente dar de nós, de gastarmos com a obra de Cristo, de nós realmente nos dedicarmos a Ele. Existe uma prova inequívoca, irmãos, da nossa proximidade com Deus. Sabe qual é? Não é você estar aqui no culto todos os domingos ou em todos os trabalhos. É a oração. Porque nós podemos ser hipócritas ao ponto de participar de todos os cultos da igreja e mesmo assim não ter um coração convertido. Havia isso nas igrejas do passado, existe isso nas igrejas de hoje. A palavra de Deus nos alerta a respeito daqueles que haveriam de estar dentro das igrejas, com essas características. A palavra de Deus fala que muitos infiéis haveriam de se manifestar dentro delas, para que os justos se manifestem.
Então, assim, não é, irmãos, nenhuma novidade para nós de que haja dificuldades e problemas dentro da igreja, e isso pode dizer respeito à forma como muitos crentes têm vivido a vida. Isso tudo está escrito, descrito e é aguardado por todo o crente que isso aconteça. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós devemos ser fiéis a Ele. E essas coisas precisam acontecer porque é meio que como se Deus estivesse fazendo um expurgo dentro da própria igreja. Sabe, fazendo uma limpeza? É mistério que os escândalos aconteçam, mas ai daqueles por quem esses escândalos vêm. Então nós precisamos estar conscientes de que nós não podemos causá-los. Nós precisamos estar conscientes que nós devemos estar atentos a todas as coisas que acontecem na nossa vida. Porque nós não somos mais pertencentes a nós mesmos, mas nós pertencemos agora a Jesus Cristo. Nós negamos a nós. Nós negamos aos nossos familiares. Nós negamos aquilo que nos dava prazer. Agora nós somos uma nova criatura. Somos criaturas regeneradas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos demonstrar isso. Qual a distância daquilo que a palavra de Deus diz para as nossas vidas? Podemos dizer amém para tudo aquilo que a palavra de Deus diz e no momento seguinte nós fazermos tudo aquilo que ela diz que nós não devemos fazer. Então nós precisamos realmente, irmãos, ter uma comunhão com Deus. E eu disse, uma das provas que nós temos comunhão com Deus é por meio da oração. Porque no seu quarto, onde ninguém está vendo, não existe motivo nenhum para você ser um hipócrita. Ali você pode ser aquilo que você de fato é. Aquele que ora verdadeiramente a Deus tem provas do seu discipulado com Jesus Cristo. Esse evangelho barato não é o evangelho que nos é apresentado dentro das Escrituras. Porque esse evangelho barato, irmãos, é o evangelho que não suporta a adversidade. Percebe, irmãos, que muitas vezes nós rapidamente nos abatemos com qualquer coisa que advém. Por quê? Porque talvez nós não estamos pensando na grandiosidade e no preço do evangelho que nós dizemos que cremos. Porque se nós crêssemos no verdadeiro evangelho, nesse evangelho caro de Jesus Cristo, talvez nós não nos desanimássemos tão depressa como nós temos nos desanimado. Palavra difícil essa para mim. Muitas vezes nós agimos como verdadeiros hereges. E sabe quando nós somos hereges, irmãos? Quando nós somos corrigidos pela palavra de Deus, mas nós não fazemos aquilo que ela nos orienta a fazer. Paulo fala isso para Tito. Exorta 2 ou 3 vezes os hereges. Se eles não se convertê-lo, evita-os. Porque não é evitar a pessoa, não é algo pessoal, é algo contra a palavra de Deus. O povo de Deus foi chamado para representar a Cristo num caminho de boas obras. Nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós não podemos viver da forma como o nosso sentimento manda, irmãos. Essa é a questão. Porque é muito fácil eu viver segundo os meus próprios sentimentos. Irmãos, a gente pode ter uma palavra que mexe conosco num domingo à noite. Eu sou prova disso. E na segunda de manhã nós acordarmos abatido. E eu sei que isso acontece com você também. Quantas vezes já não amaldiçoei a segunda-feira? A segunda-feira parece que ela não vem só com a obrigação da semana, do trabalho e todas aquelas coisas, mas parece que ela vem com um peso também tamanho, irmãos, que parece que tira de nós o gozo desfrutado na presença do Senhor no domingo, no dia anterior. Mas isso é pecado. Isso é pecado, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós devemos fazer conta e nós devemos negar a nós mesmos. E quando fala negar a você mesmo, ele está falando que você deve negar também os seus sentimentos. Satanás é astuto em mostrar para o ímpio, falar assim, ó, tá vendo ali, ó, aquele ali é um crente, olha lá, tá vendo a alegria dele? E o cara com a cabeça enterrada no... Irmãos, longe de mim aqui está falando de uma alegria frívola e falsa. Eu estou querendo falar aqui a respeito da verdadeira alegria, irmãos. Aquela alegria que a palavra de Deus sempre nos exorta. Alegrai-vos no Senhor. Bem-aventurados. Por que nós somos bem-aventurados, irmãos e amigos? Somos bem-aventurados porque nós éramos pecadores, condenados, humilhados,
imprestáveis, inúteis na presença de Deus, mas Deus se compadeceu de nós. E não foi um compadecimento do tipo, olha só como miserável esse cara é aqui, eu vou tirar ele daqui, vou colocar ele aqui e pronto. Não, Jesus Cristo veio, Deus se transformou em homem, tomou o nosso lugar naquele local de amargura. Ele caminhou os passos que nós caminhamos aqui. O sofrimento que nós temos na carne aqui, irmãos, foi o sofrimento que Jesus Cristo conhece. Ele pode se compadecer de nós porque ele passou por todas essas coisas. É fácil falar, né? Vocês podem estar pensando. Difícil é realizar. Irmãos, o povo de Deus não foi chamado para ser um povo hipócrita, mas é um povo que diz acreditar na palavra de Deus. E por mais que eu esteja me sentindo triste, por mais que eu esteja me sentindo desanimado, eu não posso aceitar essa situação mediante a palavra de Deus. Eu devo fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aqui, irmãos, eu não estou falando que nós não podemos sentir entristecimento, porque nós sentimos mesmo, somos homens, seres humanos na carne. Mas a realidade é que nós não precisamos viver nessa situação miserável. A palavra de Deus, ela nos dá todo o respaldo para que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus tem conquistado por nós. Para que nós possamos nos alegrar nisso. E isso seja maior do que aquilo em que nós nos entristecemos. É por isso que nós precisamos realmente de conhecer a palavra de Deus. O evangelho que Jesus Cristo nos apresenta, o evangelho do discipulado, não é esse evangelho falso, frívolo, herege, de povo desanimado, de povo que blasfema, porque aquele evangelho falso da prosperidade é uma blasfêmia contra Deus, porque Deus não ensinou nada daquilo. Ele não fala que você vai ter uma vida boa aqui na terra, ele não fala que se você der o seu dízimo, você vai receber lá na frente. A palavra de Deus não fala nada a respeito disso. A palavra de Deus, ela diz que Deus se alegra com aquele que dá com alegria. Então por que você faz isso? Porque Deus se alegra. E o meu prazer é que Deus se alegre em mim. E esse é o meu maior objetivo, é maior do que as bênçãos materiais, as posses nessa terra. Quão pobre é aquele evangelho. Mas o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho de Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8, versículo 38. O apóstolo Paulo, depois de descrever a vitória do crente, ele conclui dizendo no versículo 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse evangelho aqui que se prega nessa igreja. É esse evangelho aqui que essa igreja tem que zelar. É um povo que realmente lê esse texto e acredita nessas palavras. É um povo que se regozija porque nós somos mais do que vencedores naquele que venceu todas as coisas por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. É aquele povo que deposita todas as suas preocupações em Jesus Cristo, porque sabemos que Ele é fiel e justo, e Ele pode nos livrar de todo o mal. O evangelho que é apresentado por Jesus Cristo não é um evangelho barato, mas é um evangelho caro. É um evangelho que não pode ser abandonado por nós, irmãos, porque nós conhecemos o valor dele. E se você conhece o valor do evangelho de Jesus Cristo, não vai ser a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, que vai te separar desse amor do nosso Senhor Deus, de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naturalmente, nós somos pessoas egoístas. Nós cuidamos dos nossos próprios interesses. Até quando nós estamos buscando fazer aquilo que é certo, nós somos egoístas. Por exemplo, irmãos, aqui na nossa igreja nós temos irmãos que se negam a vir para o culto num determinado dia ou num determinado horário, porque ele tem um interesse particularmente dele. E por conta dele ter esse interesse particularmente dele, ele ser o chefe da família, ele não se coloca à disposição de trazer os seus familiares para cultuar a Deus. E isso é pecado. E você vai dar contas a Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Naturalmente, nós somos egoístas, mas a palavra de Deus, ela nos exorta a não sermos egoístas. E aí você tem o seu pensamento, aquilo que você valoriza, e tem a palavra de Deus. Eu não quero estar na mesma situação que Adão e Eva estiveram, de estar contra a palavra de Deus. Deus inquirindo ele e nós dando aquelas desculpas esfarrapadas. Eu comi da fruta porque ela era bonita e parecia gostosa e por isso eu a comi. Isso é desculpa? Isso é desculpa para você se levantar contra Deus e dizer: Senhor, não me importa o que você diz, eu sou mais sábio do que você e agora eu decido o que é bom e o que é ruim. Porque na prática foi isso que Adão e Eva fez. Naturalmente nós queremos requerer nossos direitos. É meu direito, então eu não quero saber. É meu direito sentar no terceiro banco do lado direito de quem prega. E se alguém tiver sentado lá no meu lugar, vai se ver comigo. Primeiro que esse não é um direito meu. E nem se fosse direito meu, eu poderia tirar qualquer pessoa que estivesse sentada ali. Porque o objetivo pelo qual nós viemos à igreja é um motivo muito maior, muito superior, muito mais sublime, para que nós fiquemos com picuinhas ou com briguinhas ou com qualquer coisa insignificante. Quando nós chegamos aqui na igreja, nós temos o objetivo de cultuar a Deus. E os nossos problemas, irmãos, ainda que nós o tenhamos, devem ser deixados lá fora por um momento, e nós devemos colocar a nossa mente e o nosso coração na palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que Deus é honrado. E nós estamos aqui para honrá-lo. Nosso dinheiro. Tem o meu dinheiro e tem o dinheiro dela, da minha esposa. Tem o dinheiro meu, que eu gasto com aquilo que é do meu interesse, e as outras coisas não servem para nada, ou não estão dentro dos meus planos. Naturalmente nós somos assim. É porque naturalmente nós somos pecadores. Esse é o problema. Porque se nós não fôssemos pecadores, nós não teríamos egoísmo, nós não teríamos os nossos direitos, nós não teríamos o nosso dinheiro. Essas coisas para nós seríamos tão superficiais porque nós não seríamos nem incomodados com o fato de nós sermos transgredidos com relação a isso. Ah, irmãos, não deve ser fácil ser um atendente da Telefônica. Quantos crentes já ligaram lá para a Telefônica e soltaram os cachorros em cima da pobre da atendente porque a Telefônica presta um serviço horrível? Isso é um fato, o serviço é horrível. Eu estava conversando com o irmão Evandro hoje, eu falei: irmão, eu pedi para reduzir essa conta. Não reduziu, né? Não. Serviço mal feito. Mas a atendente que vai me atender lá, coitada, não pode fazer nada por isso. Ela não tem que ouvir os meus resmungos com relação à empresa. Nós naturalmente somos pecadores, irmãos. E por naturalmente nós sermos pecadores, nós não amamos da forma como nós deveríamos. Nós não amamos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com o nosso entendimento. E nós não amamos o próximo como quem? Como a nós mesmos. Nós não fazemos isso. Nós não colocamos a Deus em primeiro lugar em nada. Na realidade, nós colocamos a nós mesmos em lugar que pertence a Deus. Isso é idolatria. Deus deve receber toda a honra e toda a glória. Ele deve ser aquele que tem o poder e o domínio sobre as nossas vidas, irmãos. E as nossas vidas, elas devem ser ordenadas em torno da palavra de Deus. Devem ser ordenadas em torno daquilo que Deus nos diz que nós devemos fazer. Essa é a vida daquele que é discípulo de Deus. Ou você acha que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos escreveram inutilmente as cartas para as igrejas? Ou ele não fala que nós devemos ser servos leais aos nossos patrões? E que os patrões devem ser justos e honestos com os seus empregados? E que nós devemos amar as nossas esposas, e as nossas esposas devem ser reverentes e devem ser submissas e sujeitas aos seus maridos? Que os filhos devem se sujeitar aos vossos pais? Vocês acham que se nós vivêssemos numa sociedade de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós não viveríamos numa sociedade melhor? É claro que viveríamos. Porque seria a sociedade que Deus planejou para existir. E que só não existe porque nós, homens, somos pecadores e distorcemos a ordem das coisas. Nós dizemos: não,
Eu preciso amar a mim primeiro, depois amar a minha esposa e os meus filhos, ou amar ao próximo. Essa não é a ordem estabelecida por Deus. Nós devemos amar em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar ao próximo como a nós mesmos. E se eu amo ao próximo como a mim, por que eu vou achar que eu devo ter privilégios maiores do que o meu irmão? Se eu fizer isso, eu estou distorcendo a realidade. Não temos privilégios a mais. Estamos todos no mesmo nível. É bem diferente das empresas, né? Lá na minha empresa está fazendo a renovação do organograma, coisa de louco. A pessoa lá não tem tempo de organizar. É toda hora a gente sendo mandado embora, reestruturando e tudo aquilo. Aí quando eu olho aquele organograma, ele continua aquele monstrão. Né? E quanto mais alto for um organograma, mais desorganizada é a sua empresa. Né? E o organograma da empresa onde eu trabalho continua grande. No organograma de Deus existe Deus e o resto. Fininho, mais amplo. É assim que Deus organiza a sua igreja. É assim que Deus organiza o seu povo. É assim que Deus organiza os seus discípulos. Não é de outra forma. É essa a forma como Deus preparou. É a forma como Ele quis. Talvez nós achemos muito difícil nós vivermos segundo os preceitos que Jesus Cristo nos ensina em Lucas capítulo 4, versículo 25. Para ser meu discípulo, nós não podemos amar mais aos nossos familiares do que amar a Deus. Nós não podemos nos eximir de sofrer, irmãos, e continuar a sermos seguidores de Cristo ali. Porque essa que é a grande realidade. Vem o sofrimento e nós abandonamos a Cristo. Falamos contra a Deus, quando na realidade, irmãos, Deus não prometeu isso para você. Não prometeu isso para ninguém. Pelo contrário, Ele prometeu aflições. Quem é o homem para requerer qualquer coisa de Deus? Do que lamenta o homem? A palavra de Deus fala isso lá em Lamentações. Lamente-se disso, dos seus pecados. Esse é o motivo pelo qual nós devemos lamentar. De quem você é aprendiz? De quem você é discípulo? Nós precisamos saber de quem nós somos discípulo. O convite de Jesus Cristo é que sejamos discípulos dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Se você quer ser salvo, você precisa seguir esse caminho. O caminho estreito e apertado, mas é o caminho que conduz à salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho caro, porque é o evangelho da graça. Interessante isso, né? Ele é caro ou é de graça? Ele é caro porque ele teve um custo alto, mas ele é de graça para aqueles que o recebem. Mas isso não faz dele barato, faz dele algo imensamente grandioso e louvável. Eu quero convidá-los a ler Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Isso não quer dizer que a graça salvadora de Deus salva a todos os homens. Quer dizer apenas que ela foi manifestada a todos os homens. Todos nós temos conhecimentos que a graça salvadora de Deus foi manifestada. Porque para você ser salvo, para que essa graça tenha efeito na sua vida, você precisa ter fé. Precisa ter fé em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Mas essa graça salvadora foi manifesta. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Tem um jeito de viver uma vez que você aceita essa graça salvadora. E a forma é essa que está descrita no versículo 12. E você vivendo de forma sóbria, justa e piamente, você também vive aguardando alguma coisa acontecer. Ninguém aqui é salvo e acabou. Nós não falamos aqui, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e está finalizada a sua jornada. Não, você se torna aí um discípulo de Jesus Cristo. E tornando-se um discípulo de Jesus Cristo, você passa a viver segundo os preceitos de Jesus Cristo. Aquilo que está lá em Lucas, no capítulo que nós estávamos lendo. Que você passa a ser um seguidor de Jesus Cristo.
E você tem uma nova esperança, porque não acaba aí. Você está livre da condenação do inferno, livre da condenação do pecado. O pecado não te condena mais. Entretanto, você tem uma esperança. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, Jesus Cristo, ele deu de si mesmo. Jesus Cristo, ele pode exigir de você que você rejeite todas as coisas nesse mundo, sabe por quê? Porque ele é o exemplo. Ele deu de si mesmo, por nós, pecadores. E quando ele morreu naquela cruz para dar vida a nós, ele nos remiu dos nossos pecados. Remir dos pecados significa libertar uma pessoa do cativeiro sob pagamento de fiança. Sob o que nós estávamos condenados? O que a palavra de Deus diz lá em Efésios? Vós estavais mortos em ofensas e pecados, e nessa condição Deus nos vivificou. Ou seja, Ele nos remiu. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser libertados do cativeiro. A sentença estava pesando contra nós, mas Ele nos livrou da pena de morte. E Ele nos tira do cativeiro para que nós possamos viver uma vida juntamente com Ele, servindo a Ele, aprendendo dEle, nos gloriando nesta vida com as glórias da Sua magnificência, com a glória da Sua majestade, com tudo aquilo que Ele já tem nos prometido. Essa é a obra que Jesus Cristo tem feito. É por isso que o Evangelho não é barato. Não é barato porque Deus teve que se fazer homem e morrer no seu lugar. É por isso que Ele pode exigir tudo, porque Deus é tudo. E Ele se fez um homem para que nós pudéssemos entender a grandiosidade da obra que Ele estava fazendo. Essa é a obra que Jesus Cristo fez. Esse é o Evangelho que Jesus Cristo pregou. Essa é a obra cara que nos compete guardar, que nos compete seguir. A morte do próprio Filho de Deus em nosso favor é o preço do nosso resgate. Será que isso tem algum valor para você? Será que você considera isso como algo grandioso para a sua vida? Será que vale a pena viver para Cristo por conta dessa obra que Ele fez na cruz do Calvário? Você tem que responder a essas perguntas. Você tem que realmente refletir e fazer as considerações necessárias para saber se você vai ou não seguir a Jesus Cristo. O contrário de seguir a Jesus Cristo é a condenação eterna. A palavra de Deus, ela anuncia. Não um evangelho fácil ou barato. Para você seguir a Jesus Cristo tem um preço que você mesmo tem que pagar. Você tem que estar disposto a renunciar todas as coisas e você tem que estar disposto a seguir com a sua cruz o caminho que Jesus Cristo tem prescrito para você. Isso é exigido de todo aquele que crê. Se você crê, você tem que fazer essa decisão. Isso nos faz lembrar uma passagem do Antigo Testamento, onde Deus havia libertado o povo de Israel do Egito. E agora eles estavam peregrinando no deserto. E Deus estava suprindo todas as necessidades daquele povo. Deus estava dando comida para eles através do maná que caía do céu e eles colhiam de manhã. Deus estava dando carne para eles por meio das codornizes que voavam próximo deles, eles matavam as codornizes e comiam a carne. Deus estava suprindo a necessidade de água deles, quando não tinha local onde houvesse um poço de água ou água que pudesse beber. Ele feria a rocha e a rocha vertia a água para que o povo saciasse a sua sede. Ali no deserto, Deus permitiu que o povo tivesse vestimentas e calçados que não se gastassem durante todo o período da peregrinação. E Deus ainda tinha feito uma promessa para aquele povo de que eles haveriam de herdar uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, a terra do cananeu, do amorreu, do eveu, do eteu, do perizeu e do jebuseu. Deus tinha prometido isso àquele povo. No entanto, o povo de Israel estava muito amargurado, entristecido, cabisbaixo, porque eles estavam lembrando dos repolhos, dos pepinos, dos melões e dos alhos que eles comiam lá no Egito. E para eles aquilo era o máximo. As coisas que eles tinham lá no Egito eram as coisas grandiosas, quando na realidade Deus estava mostrando o seu poder com aquele povo. De manhã havia uma coluna, ou havia uma nuvem que os cobriam para que eles não fossem castigados no sol.
e de noite uma coluna de fogo, para que eles não fossem congelados no inverno do deserto. E Deus falando diretamente com Moisés, e o povo tremendo quando ouvia a voz de Deus. No entanto, aquele povo estava querendo as coisas mais pequenas, mais banais: pepinos, repolhos e melões do Antigo Egito, quando Deus tinha prometido a eles uma terra onde manava leite e mel. Qual é a promessa que Deus tem feito para o seu povo nos dias de hoje? O que Deus tem prometido para aqueles que creem em Jesus Cristo? A palavra de Deus, ela tem prometido dar a nós os céus, o reino juntamente com Jesus Cristo, e com isso todas as demais coisas. Ó povo infiel, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, que ficava lá preocupado com o que havia de comer ou com o que havia de beber, quando na realidade os pássaros não se preocupam com essas coisas. Eles se preocupam com o dia. Vão lá, comem o que tem no dia e vão dormir. No outro dia Deus providencia alimento para os pássaros. Nós estamos preocupados se nós vamos vestir a melhor camisa, a melhor calça, o melhor calçado. Essas coisas são terrenas e passageiras, irmãos. Existe algo muito maior do que isso, que é o reino dos céus, que é prometido a todo aquele que nele crê. Você pode ter o prazer de viver eternamente na presença de Deus, crendo em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador, aquele que te tira do mal, do pecado, da condenação, e reconhecendo que de fato você é um pecador, e é pecador por não ter reconhecido a grandiosidade de Deus até esse momento. Deus é grande, e Ele cuida de cada um dos seus. Nós não temos motivos, irmãos, para duvidar. Seja um discípulo fiel de Jesus Cristo, testemunhe a respeito dele, e Ele vai recompensar. Vamos orar mais uma vez, ficando em pé, e assim nós encerramos a mensagem de hoje.